Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, então vocês já sabem o que vem por aí, não vou dar spoiler, mas a gente também vai falar do Toffoli, porque ontem eu passei todo aquele imbróglio do Banco Master, puxei fio, e embora eu tenha falado dessas interferências na investigação e na liquidação, muita gente ficou ainda com dúvida em relação a essa interferência, a essa tentativa de atraso, porque é que não estava ali no esquema, justamente porque a gente teria dificuldade de ligar, já tinha muitas figuras, e embora citado, a gente não colocou ele ali na arte para não confundir vocês. Então hoje eu explico isso e a gente vai falar de um outro assunto que voltou, né? Um ano passou e agora o assunto voltou para tirar a gente do sério, porque se tem um assunto que tira o meu juízo é esse e daqui a pouco vocês vão saber qual é. E além de tudo saíram os dados do comércio e parece que a Black Friday deu um empurrãozinho. Vamos entender quais os principais aspectos da nossa pesquisa mensal do comércio, porque tem algumas coisas interessantes, tanto nos ramos que se destacaram nesse mês, como também quando a gente olha no acumulado em 12 meses, parece que as garras Selic, que não são ali... As garras Selic ficou ótimo, né? Porque eu ia falar as garras da Selic e misturei com taxa Selic. As garras da Selic, que não são de um amor gostoso, também já mostraram os seus efeitos no comércio, além dos serviços e da indústria. Então vamos passar por esses assuntos hoje para não perder tempo. Já vamos começar com a nossa agenda, passar pelos principais indicadores. Brasilzão está meio sumido da agenda, um pouquinho apagado, mas mesmo assim tem dados importantes, tem IBCBR, tem IGP-10 e depois a gente fala do fechamento e já entramos na nossa toada de assuntos. Então vamos lá, passar pela agenda, porque às 4 horas da manhã na Alemanha saíram os dados de inflação ao consumidor de dezembro, medição final. Às 8 horas, aqui no Brasil, saiu o IGP-10, que seria quase um IPCA 15 da FGV, é a prévia da inflação do IGP da FGV. Então, ele traz uma perspectiva, uma prévia do que esperar para os índices de inflação medidos pela FGV e principalmente o IGPDI. Além disso, a gente tem o IPCS, que é o índice de preços ao consumidor semanal, da segunda semana de janeiro, e aqui também saiu o IBCBR, que é a medição do Banco Central, o termômetro de atividade econômica, feito depois que todas as pesquisas são divulgadas, já saiu o levantamento sistemático da produção agrícola, a gente consegue ver esse índice de atividade da economia pelo Banco Central. Lembrando que ele não é um reflexo do PIB. Primeiro porque ele é mensal, o PIB é trimestral, e porque ele tem método diferente. Ele pega as pesquisas mensais para fazer o cálculo. O PIB tem uma outra forma de cálculo. Ainda assim, é uma forma da gente tentar entender para que direção, pelo menos, o nosso PIB está indo mês a mês, já que a medição é só trimestral. Então, ele traz uma perspectiva, uma tentativa de mostrar para a gente o que esperar do PIB no final do trimestre. Às 11h15 tem produção industrial dos Estados Unidos de dezembro e 15 horas, já no fim da tarde, ou quase caminhando para o sexto, poços e plataformas de petróleo em operação lá nos Estados Unidos. O dia hoje, como eu falei, né, a agenda estava meio sumida, o Brasil estava sumidão da agenda, pelo menos hoje a gente tem 3 indicadores, ainda que o IPCS faça pouco barulho, a gente tem o IBCBR que ganha um pouco de peso e deve trazer um direcionamento maior para a nossa bolsa. Nos outros dias a gente ficou um pouco à mercê do que estava acontecendo, principalmente no mercado de petróleo, no mercado internacional. E agora a gente passa a ter um pouco de indicadores brasileiros voltando aqui para a nossa agenda. Então já vamos fazer essa ligação com o nosso fechamento, porque ontem a gente teve um novo recorde na Bolsa, a Bolsa atingiu de novo uma máxima, renovou essa máxima e o dólar foi a R$ 5,36, caiu também. Vamos entender o que fez com que a nossa Bolsa renovasse esse otimismo. Depois de vários dias de queda, vários dias perto do 0 a 0, a Bolsa conseguiu alcançar esse recorde durante a semana e ontem, na quinta-feira, apesar do avanço não tão alto, foi o suficiente para levar
a nossa bolsa pela segunda vez no recorde na semana. Na quarta-feira ela já tinha ido para esse lugar e agora ela continua e subiu mais um degrauzinho em direção às máximas históricas. Ontem, inclusive durante o dia, ela chegou a bater alguns pontos que ela nunca tinha chegado antes. Então vamos ver aqui como é que fica o nosso fechamento e eu já vou explicando o que aconteceu. A bolsa bateu 165.568 mil pontos, né? 165.568 pontos no fechamento. Durante o dia, ela chegou à marca histórica dos 166 mil, claro, não sustentou esse fôlego todo até o final, mas ainda assim fechou numa máxima, mesmo subindo só 0,26%. E mesmo ontem sendo um dia ruim para o petróleo caiu cerca de 4% durante o dia, não foi um dia positivo para o petróleo. Petrobras não contribuiu com esse avanço, outras empresas de peso contribuíram sim. Então a gente teve o setor financeiro mostrando um pouco de recuperação depois de sofrer a semana toda com o Master. E uma outra questão que ajudou bastante também foram os dados de comércio, que a gente vai comentar se a gente conseguir chegar, porque hoje a gente tem um assunto, uma cesta de arromba daquelas. Então espero conseguir chegar no comércio, mas se a gente não chegar, na segunda-feira eu trago os dados para vocês. Mas já falando um pouquinho, né, já trazendo um spoiler, o comércio foi bem nesse mês de novembro, teve uma ajudinha da Black Friday, alguns indicadores mostram inclusive setores mais ligados à Black Friday, então móveis, eletrodomésticos, mostrando alguma recuperação, mas quando a gente olha na linha do tempo ali, no acumulado em 12 meses, alguns setores, por mais que tenha tido esse empurrãozinho no mês de novembro pela Black Friday, no ano ainda tem dificuldade de manter no positivo, de crescer, justamente por causa da Selic. Mas só de você ter tido uma recuperação e um fôlego aparecendo no setor comercial, algo que não aconteceu nos serviços, isso mostra até que o brasileiro preferiu gastar a renda no comércio e não nos serviços no mês de novembro. Isso deu um fôlego para as empresas mais ligadas ao consumo, principalmente no momento que a gente espera que vai ter queda na Selic em breve. Então, dia de comércio ali ajudando um pouco, esse setor varejista aparecendo na ponta positiva do Ibovespa, e os bancos, que têm um grande peso, também ajudaram a esse novo recorde ser alcançado. Petrobras não ajudou, a Vale sustentou um pouco o fôlego durante o dia, mas no final também não sustentou uma alta que contribuísse com o Ibovespa. Então, realmente veio desse setor mais ligado ao consumo doméstico e aos bancos, o setor financeiro que também tem uma relevância grande na Bolsa. O dólar caiu a R$ 5,36, caiu 0,62 ontem, teve um enfraquecimento geral do dólar em relação também a outros países emergentes e até pares fortes da moeda. Isso porque os títulos de dívida dos Estados Unidos acabaram oscilando bastante na quinta-feira e isso tirou um pouco de força da moeda. Existe bastante incerteza, inclusive, a quantas anda a economia dos Estados Unidos, porque os indicadores eles não estão indo em única direção. Os indicadores estão um pouco mistos. O mercado de trabalho, ora dá sinais de aquecimento, ora dá sinais ali de desaquecimento, dependendo da métrica que você olha. E ontem saíram dados de pedido de auxílio-desemprego e eles mostraram até um ritmo mais aquecido, uma retomada do mercado de trabalho com menos pedidos do que o esperado. Ao mesmo tempo, outros indicadores da economia dos Estados Unidos trazem dúvida em relação à sustentabilidade dessa atividade econômica. E isso tem trazido muita incerteza. Além de tudo, tem treta ali entre Donald Trump e Fed, tem toda a questão do Irã também pairando os mercados internacionais. E toda vez que se tem incerteza, os mercados ficam mais voláteis e normalmente isso acaba afetando também o mercado de juros. Então essa semana toda foi uma semana de muita oscilação no mercado de juros. E ontem a gente teve uma trégua nisso. E quando a gente tem rendimentos dos títulos dos Estados Unidos caindo um pouco, isso não só estimula o apetite pelo risco e faz com que as bolsas nova-iorquinas subam um pouco, como também estimula o apetite pelo risco em outros países. E o dólar se enfraquece. Então, depois de vários dias de instabilidade, ontem foi dia de trégua nesse mercado de juros e isso também refletiu na moeda e nas bolsas lá fora. Vamos falar de Toffoli, porque para não dizer
que eu não falei de Toffoli. A gente vai explicar o que aconteceu, esse imbróglio, essa interferência de Dias Toffoli em relação ali às provas apreendidas pela Polícia Federal, o acesso a esse material apreendido. Primeiro falou que PGR não ia ter acesso, depois volta atrás, fala que PGR vai ter acesso, aí PF não vai ter acesso, depois, e aqui não é prato feito, a gente está falando de Polícia Federal, depois PF pode ter acesso em partes, dependendo de quem for. E tudo isso mostra, e eu estava falando isso ontem, falei no Desperta, falei na Neon e volto a reforçar aqui, eu acho que isso mostra o poder de relações mesmo, de poder e toda a teia de relações do Banco Master, de Daniel Worcaro e do próprio Augusto Lima, como essa teia de relações acaba permeando vários aspectos. Como falei ontem, sistema financeiro, a gente está falando de igreja, a gente está falando de judiciário, isso acaba permeando vários aspectos, várias esferas do país e faz com que a liquidação não seja uma liquidação típica. Porque quantos bancos a gente já viu terem liquidação pelo Banco Central? E quantas dessas liquidações tiveram interferências dessa forma? Tentativas de reversão, tentativas de atraso, tentativas de dificultar o processo, dificultar a investigação. Isso a gente nunca viu, isso não tem precedente. E justamente isso está acontecendo por conta de todas essas relações e dessa teia que vai permeando e vai acabando ali encapsulando todo mundo. E aí é um vira um salve-se quem puder e as pessoas estão tentando segurar essa tábua de salvação. E a questão do Toffoli especificamente, ela chama a atenção. E ontem as pessoas perguntaram sobre isso e por isso que voltei no assunto, ela chama a atenção porque, primeiro, você tem esse papel do STF tentando atravessar o caminho da Polícia Federal, que é responsável pela investigação, essa tentativa de puxada para o Toffoli, que já tinha viajado em avião em Libertadores, né, e depois coloca sigilo no processo, não é a primeira vez que ele bota seus dedinhos nessa história, nesse imbróglio. A gente tem essa interferência, esse atravessamento do STF, inclusive colocado em xeque, porque não seria papel ali de Dias Toffoli ser um xerife disso aí. Até se a gente pensar no papel constitucional e legal, não seria o papel dele esse. Mas ele coloca esses empecilhos, esses atravessos mesmo, como uma tentativa de dificultar o processo de investigação. E aí cabe a gente a perguntar por que ele está dificultando, por que ele está colocando o carro na frente dos bois aí e atravessando um processo, uma investigação que não deveria ser feita por ele. Primeiro de tudo, que a gente poderia questionar aqui é a questão do foro privilegiado, porque essa questão vem de um deputado que teria ali uma ligação, que teria uma compra, uma venda, que teria um envolvimento com o Banco Master, na verdade com o Daniel Worcaro e com o Banco Master, e isso leva, e é quase indireto ali, e isso leva para o foro privilegiado. Então essa já é a primeira coisa que pode ser questionada nesse quesito. O segundo é esse papel que não é do STF de tentar intervir na investigação, e principalmente nesse material apreendido. Por que você vai guardar, ser um guardião desse material apreendido e não querer que as pessoas tenham acesso? O que está ali que você não quer que tenha acesso? Você quer dificultar, limitar esse acesso ou colocar pessoas específicas para terem acesso? Então tudo isso começa a deixar explícito como essa teia de relações tenta proteger não só o banco e as suas figuras principais, mas também outras pessoas que podem ter envolvimento naquela teia de relações que a gente puxou ontem. Em relação ao Banco Central, a mesma coisa. O TCU atravessa o processo de liquidação, tenta inclusive reverter esse processo, tenta atrasar o processo, quando o Banco Central é o órgão competente. Da mesma forma que a Polícia Federal é o órgão competente para investigar, o Banco Central é o órgão competente para liquidar. Afinal, esse é o papel dele, supervisionar e executar as normas. E é isso que ele está fazendo, e sendo questionado por isso. Então, eu acho que o que entra e o que a gente precisa pensar é porque órgãos que não deveriam ter esse papel no processo passaram a ter, e todo esse protagonismo agora em todas as manchetes, inclusive sem nenhum pudor, deixando bem explícito
Por que é que isso não está sendo questionado? E a gente tem que pensar mais, por que é que isso está sendo feito especificamente nesse caso? E eu acho que a teia de relações explica isso muito bem. Por isso que eu falei da teia ontem, passei pelo TCU e pelo TOEFL até de forma um pouco mais superficial, mas hoje volto aqui para vocês não falarem que não falei de TOEFL, já diria a nossa música popular brasileira. Falando em relações com o Master e teia de relações, tem uma figurinha que voltou a aparecer esse ano, depois de um ano, depois de todo um desgaste que causou no ano passado com suas fake news, fingindo que estava muito preocupado com o trabalhador brasileiro. Essa figura volta no começo desse ano, muito mal intencionada. E ele é o nosso personagem hoje da Cesta de Arromba. Então roda a vinheta. É hora da Cesta de Arromba! É hora da Cesta de Arromba, porque tem essa figura que conseguiu inclusive me tirar do sério logo no começo da semana, quando fui impactada mais uma vez pelo seu vídeo, que é Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira voltou a falar sobre Pix, voltou a falar de monitoramento da Receita e, muito convenientemente, ele voltou a falar isso quando bate ali à porta as investigações da Polícia Federal em relação, inclusive, a fintechs que poderiam estar lavando dinheiro. E aí ele volta a atacar o monitoramento justamente das instituições de pagamento e das fintechs. Então isso não é à toa, isso não é uma coincidência, mas a gente sabe o papel que isso acaba tomando, a grandeza que isso acaba tomando, porque esses vídeos chegam a muitas pessoas. Então a gente, infelizmente, vai assistir um pouco desse vídeo e eu vou tentar explicar aqui o que o Nicolas não explicou para você e o que ele mentiu para você, que é o principal. Então vamos lá, vamos assistir, infelizmente, esse vídeo. Desculpa fazer isso com vocês, mas é Cesta de Arromba e a gente sabe que Nicolas é uma excelente figura para isso. Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. Eu avisei. Em janeiro de 2025, eu gravei um vídeo dizendo que o governo Lula iria monitorar as suas transações no Pix. Monitorar. Eu repeti isso várias vezes. E também deixei muito claro uma outra coisa. O governo não iria taxar o Pix. Não, o Pix não será taxado. Não era imposto, era vigilância. Mesmo assim, fizeram comigo, disseram que eu estava espalhando fake news, disseram que eu ia ser investigado, disseram que eu estava mentindo. E no dia seguinte, sabe o que aconteceu? O próprio governo revogou a instrução que criava exatamente esse monitoramento. Ué, eu não estava mentindo? Por que revogaram? Nunca responderam isso. Mas agora vem a parte que eles torcem para que você não perceba. Em agosto de 2025, a Receita Federal publicou uma nova norma, a Instrução Normativa 2278. E no papel ela diz que é para combater crime organizado, lavagem de dinheiro, fraude. E parece lindo, né? Afinal de contas, quem seria contra combater o crime? Mas por detrás desse discurso há um grande problema. No artigo 2º dessa norma, a Receita diz que as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento, ou seja, Pix, fintechs, carteiras digitais, passam a obedecer às mesmas regras dos bancos tradicionais, inclusive no envio da chamada e-financeira. Traduzindo, o Pix passa a ser tratado como banco para fins de fiscalização. Além disso, eles apontam regras de outra instrução normativa, que é a 1571 de 2015. E no artigo 8º dessa norma, sabe o que fala? Que as instituições devem informar a Receita as movimentações financeiras acima de R$5.000. Ou seja, o que eles revogaram em janeiro de 2025, depois que o nosso vídeo viralizou e conseguiu unir o povo, eles trouxeram de volta em agosto. Só que agora escondido dentro de outra norma, com outro nome e outro discurso. Não é imposto, é monitoramento. E agora vamos sair do juridiquês e ir para a vida real. Você que é feirante, manicure, motoboy, ambulante, autônomo. Se você movimentar mais que R$5.000 no mês pelo Pix, isso não bater com o que você declarou no imposto de renda, a Receita vai saber. E você pode cair numa malha fina, pode ser chamado, pode ter que explicar e pode acabar pagando imposto que nunca imaginou pagar. Não porque você virou criminoso, mas porque o Estado passou a olhar para o seu Pix como se fosse um dinheiro suspeito. E foi exatamente isso que eu denunciei lá em janeiro. Eles não queriam taxar o Pix, eles queriam te controlar. Quando milhões de brasileiros reagiram, eles recuaram. Agora, com o povo distraído, fizeram de novo. Só que é disfarçado. E a liberdade não acaba de uma vez. Ela vai sendo tirada aos poucos, por portaria, por instrução normativa, por ajuste técnico, até o dia em que o governo sabe mais sobre o seu dinheiro do que você mesmo.
E aí pode ser tarde demais. A gente vai ver agora qual vai ser a desculpa ou a acusação que eles vão inventar desta vez contra mim. O Lula tá parando o Brasil aos poucos, mas tá. Precisamos parar ele, senão não vai ter mais Brasil para lutar. Se a Receita está sabendo mais das suas finanças do que você precisa participar do Mapa da Mina de 2026 para aprender a controlar finanças, primeiro ponto. Mas vamos lá, vamos entender o vídeo do Nicolas aqui, porque tem uma série de coisas que ele fala e deixa nas entrelinhas, inclusive, porque ele fala, não, eu não falei que o Pix vai ser taxado, eu falei que você vai ser monitorado. Primeiro, chá revelação de monitoramento. Você já é monitorado. Desde 2003, a gente tem as declarações de movimentação financeira, antes elas chamavam Decred, elas ficaram um pouco mais modernas. E em 2015 passaram a ser financeira e os bancos já informam as movimentações para a Receita Federal. E isso tem a finalidade de procurar, de tentar diminuir e investigar as lavagens de dinheiro mesmo, as ocultações, lavagens de dinheiro. Você já viu alguém desde 2003, porque as pessoas começam, mas o pipoqueiro, a manicure, que movimenta na conta. Movimentação não é renda, tá? Então já vamos quebrar esse ponto agora, porque movimentação não é renda. E a Receita sabe disso. Outro ponto, você já viu alguém ter que esclarecer para a Receita porque emprestou dinheiro, porque movimentou na conta? Não. Desde 2003 esse monitoramento acontece com os bancos. Desde 2015 ele já está aprimorado. Você já viu alguém ter que ser chamado na malha para explicar porque emprestou cartão, porque tem adicional e porque isso não condiz? Não, porque a Receita não está interessada nisso. A Receita não tem nem braço para ficar olhando essas minúcias. O que a Receita quer pegar nesses casos é lavagem de dinheiro, é movimentação financeira que é descabida, mas para lavagem de dinheiro. E o que tem a grande questão aqui? Os bancos eles já informam a Receita Federal dessas movimentações. Eles já têm essa obrigação de declarar a financeira que ele cita aqui no vídeo. As fintechs e instituições de pagamento não têm a obrigação. O que a instrução normativa faz? O que ela institui aí? Que os bancos e as instituições de pagamento e fintechs que querem ter esse serviço financeiro sejam equiparados a bancos na responsabilidade, na obrigatoriedade de entregar a financeira também. Se banco entrega, quem quiser atuar como banco no Brasil e movimentar dinheiro, tem que entregar também. Afinal, tem que ter monitoramento. Porque vamos lá, a última vez que eu falei isso, eu fui tirada do contexto e todo mundo massacrou. Mas vamos entender aqui. Você quer lavar dinheiro, então você é uma instituição criminosa e você vai lavar dinheiro. Aí você sabe que os grandes bancos precisam informar a Receita das movimentações porque eles são obrigados a preencher a financeira. Mas você sabe também que fintechs não são. Então, se você tiver que lavar dinheiro, vamos pensar aqui, né? Uma organização criminosa que não é inocente nem boba, vai lavar dinheiro. Ela vai lavar dinheiro onde é monitorado ou ela vai achar um braço financeiro, uma fintech para fazer isso? E a Carbono Oculto mostrou que sim, existiam braços fintechs, braços financeiros usados justamente por essa falta de monitoramento para lavar dinheiro do crime organizado, já que lá não tem obrigação de monitoramento de entrega desses documentos para a Receita Federal, dessas declarações, para a prevenção de lavagem de dinheiro justamente. Agora vamos lá, a Receita já tem mais de 20 anos de dados nossos. Você acha que se ela quisesse, com esse mecanismo, pegar alguma questão de movimentação, e aí nem de movimentação, de renda mesmo, de pequenos empreendedores e autônomos que ele fala aqui, ela já não teria pegado? O leão não está sempre querendo pegar alguma coisa, como falam? Com 20 anos de dado, você acha que a Receita já não teria feito esse papel se ela quisesse, se ela tivesse braço, se ela tivesse interesse nisso? Não vale a pena. Financeiramente para a Receita, colocar pessoas para trabalhar nisso, primeiro que não tem nem braço operacional, mas também não teria retorno para todo o esforço de pegar pequenas pessoas. Então não é esse o foco da Receita. E não por nenhum motivo, mas porque não há interesse, não há braço operacional. O que a Receita quer com isso é pegar movimentações
duvidosas para pegar lavagem de dinheiro em operações como a Carbono Oculto, como a Compliance Zero, que também tem ali as suas ligações que estão agora aparecendo. É isso que a Receita quer. E com a Carbono Oculto isso ficou muito evidente, porque justamente fintechs estavam sendo usadas, já que não tem obrigatoriedade de entregar nada, para essa lavagem de dinheiro ficar mais fácil de ocultar ali. E agora, se você quer trabalhar com movimentação financeira, que você tem as mesmas obrigações que todo mundo tem desde 2003. É isso que a instrução normativa está colocando. Ela não quer ir atrás do pipoqueiro, da manicure, de quem vende bolo de pote, como o Nicolas está falando. Ele está usando essas alegorias para fingir que ele está preocupado com o trabalhador. Mas, na verdade, se ele estivesse preocupado com o trabalhador, sei lá, ele deveria estar pensando em projetos lá para o estado dele. Mas ele não está. Ele não está zero preocupado. O que ele quer é voltar a atacar o Pix, voltar a atacar não só o Pix, mas essa instrução normativa que não monitora só o Pix, vai monitorar as movimentações feitas nessas instituições de pagamento, nessas fintechs. Ele começa a atacar isso em uma semana que a Polícia Federal está investigando, inclusive, a empresas ligadas a Carbono Oculto e agora a Compliance Zero, como a REAG, e também empresas que estão chegando ali em uma igreja que ele participa que também tem fintech. Não estou falando que a fintech tem algum papel, mas por que ele volta a atacar justamente nesse momento? Justamente no momento que está tendo investigação. Então não é à toa. E espero que as pessoas dessa vez fiquem atentas, que na verdade a Receita não quer saber se você tem uma renda ali incompatível ou alguma coisa em relação à renda de trabalho. Ah, mas eu recebo ali o dinheiro, mas eu compro material porque eu faço, sei lá, bolo. Isso é movimentação financeira, isso não é renda. A Receita tributa a renda, a Receita não tributa a movimentação, a gente não tem imposto de movimentação. E ninguém quer monitorar para pegar ali o autônomo, o empreendedor individual, o pequeno, que está ali movimentando a renda para sobreviver. Nem se a Receita quisesse, ela conseguiria. O que a Receita quer é ter o controle para pegar grandes movimentações, que normalmente são fragmentadas, para justamente ocultar a origem do dinheiro, ocultar o vai e vem do dinheiro. Então fazem picadinho. Por isso que é R$5.000 para quem pergunta. Então a ideia, a intenção da Receita nunca foi tributar ninguém, nunca foi pegar microempreendedor. Desde o ano passado eu estou explicando isso. Não é com o trabalhador a questão, não é com renda. O que ela quer ver é lavagem de dinheiro, que é o que interessa, que é onde está o dinheiro grande, que é onde estão as operações fraudulentas. Então o Nicolas presta um desserviço pintado de grande paladino do trabalhador, do proletariado, quando na verdade ele está distorcendo as informações e aí ele fala, não, mas eu não estou falando que vai taxar o Pix. A gente sabe disso, mas você está colocando a pulga atrás da orelha do trabalhador que ele vai ser monitorado quando ele já é. Todo mundo já é monitorado desde 2003 pelo menos. E mais do que isso, você está falando, você está induzindo as pessoas a pensarem que isso é para pegar elas, quando na verdade não é. Quando na verdade é para pegar quem lava dinheiro, quem cria uma fintech com essa finalidade. E a gente sabe, e a Carbono Oculto deixou isso muito evidente, e espero que as pessoas não caem nessa cilada. Então, quem vai ser coroado com a nossa cesta de arromba, porque é de arromba, Nicolas Ferreira conseguiu essa proeza de me deixar puta logo no começo da semana, e eu tô segurando isso até sexta-feira para falar com vocês, porque esse assunto me desgastou um monte no ano passado, e eu volto aqui para explicar. E se vocês tiverem dúvida 1000 vezes, eu vou estar aqui 1001 vezes para tentar quebrar as dúvidas e toda essa falácia em relação a esse assunto. Agora vou jogar para os nossos vizinhos de cima, porque já estou atrasadíssima aqui. Vou jogar para o rolê ICL, que hoje tem quem? Tem Lucas Rocha e William De Luca no rolê hoje, só para ter certeza. Não sei. Lucas Rocha e William De Luca hoje no rolê ICL, pronto para receber vocês. Os dois estão prontíssimos já. E eu volto na segunda-feira para falar o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Dia 22 de janeiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, o ICL vai soltar uma bomba.
a maior pesquisa já feita até hoje sobre como pensam os brasileiros e brasileiras. 10 mil entrevistados no país inteiro, o que existe de mais moderno de metodologia de pesquisa. E os resultados avassaladores, em muitos casos completamente distintos do que dizem as pesquisas de opinião tradicionais, aquelas que os grandes canais de televisão mostram. Depois da revelação dessa pesquisa, a sua ideia sobre como funciona a mente do brasileiro vai mudar completamente. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.